Glórias a Deus, aleluias. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder e de glória. Hoje, mais uma vez reunidos, estamos aqui para cultuarmos ao nosso Deus e aprendermos aquilo que Ele tem de melhor para nos ensinar em mais um culto de doutrina para a glória de Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos fazer uma oração para a abertura deste trabalho. Oremos. Pai querido, Pai santo de poder, Pai de glória, toda honra e todo louvor ao teu bendito nome, Senhor. Abençoe este trabalho, fala aos nossos corações, alimenta-nos com a tua palavra, Senhor. Cura, salva, liberta, manifesta a tua glória em nosso meio, Senhor. Joga por terra toda a fúria do adversário, Pai. Que o teu nome, Senhor, somente o teu nome, Deus, seja exaltado e glorificado, e que a tua igreja possa cantar o hino da vitória. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém. Podemos tomar assento, irmão Gerson, está com oportunidade para entoar os hinos da harpa. Saúde a todos na paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor. Vamos cantar um hino aqui de número 115 da cristã. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Quero ser obreiro de valor. É Deus, aleluia. No poder do Salvador. Glórias a Deus. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Aleluia. Aqui cantar o hino de número 442. Amém? Breve no céu Jesus há de aparecer em gloriosa luz, todos o hão de ver. Naquele dia então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei. Glórias a Deus, em aleluia. plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor por Deus livre ser. Aleluias. Na vida do Senhor, Glórias a Deus. eu receber do seu eterno amor,
Deus. Isso, meu bom Jesus, tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Glórias a Deus, aleluia. Viverei, o bom Jesus, e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Glórias a Deus, aleluia. No Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que em breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Glórias a Deus, aleluia. Breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Glórias a Deus, aleluia. Número 509. Glórias a Deus, aleluia. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa Glórias a vista Deus, será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Glórias a Deus, aleluia. Quando vimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Aleluia. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Glórias a Deus, aleluia. Margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá. Jesus. Nós veremos a terra prometida. Glórias a Deus. Oh, que gloriosa vista será. Aleluia. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Glórias a Deus, aleluia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adorarmos, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Glórias a Deus, aleluia. Eu agradeço por esta noite. Deus é bom, Ele é fiel, Ele é verdadeiro e Ele é único. Glórias a Ele por isso. Queridos, em pé, em reverência à bendita palavra do Senhor, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 16,
e faremos aquela leitura costumeira desta igreja, do versículo 1 ao versículo 13, com o título A Parábola do Administrador Infiel. Versículo 1, ou primeiro, diz: Disse Jesus também aos discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. E ele, chamando, disse-lhe: Que é isso que ouço de ti? Prestas contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: Que farei, pois, que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: Toma a tua conta, e assentando-te já, escreve 50. Depois perguntou ao outro: Tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fosses fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fosses fiéis, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Pai, a honra, a glória e o louvor é para ti. Ensina-nos a tua palavra, porque precisamos conhecê-la, Pai, para colocarmos em prática na nossa vida, Senhor. Opera maravilha, Senhor, nesta noite. Alegra os nossos corações. Dai-nos entendimento ao que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos tomar assento em nome de Jesus. O tema que nós queremos assim trazer esta noite para a igreja nos diz assim: nosso serviço ao Senhor. Vamos falar de algo que é incumbida na vida de todo cristão, de todo aquele que reconhece Deus como seu Senhor. Servir a Deus é obedecer sem questionar, é fazer o serviço que nos foi destinado para agradá-lo. Devemos praticar, colocar em prática no nosso dia a dia toda a vontade de Deus. A Bíblia, no Salmo 37, versículo 4, ela diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Sabemos que todos nós temos desejos em nossos corações. Mas a Bíblia diz para nós, os crentes em Cristo, que se nós agradarmos do Senhor, Ele pode nos abençoar. Isso cabe a cada um de nós. Porém, para algumas pessoas, servir de acordo com as normas estabelecidas por Deus em sua palavra é muito difícil. Bem, temos aí exemplo mundo afora. E vocês sabem por que é difícil para eles servirem a Deus? É difícil por causa dos caráter, ou do caráter de cada um deles. Que tipo de caráter? Caráter rebelde.
foram confeccionados seus caráteres dentro da rebeldia, dentro da incredulidade. Então, para algumas pessoas, ditar as normas da Bíblia, a palavra de Deus, para eles colocar em prática, é quase que impossível. É jogar palavras aos ventos, ou ao vento. Na verdade, infelizmente, é assim. A Bíblia diz que nem todos têm fé. E se nem todos têm fé, vamos fazer o quê? Quem somos nós? Há um provérbio popular que nos diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Não é verdade, querido? Se você não quer estender a tua mão ao próximo, se você não quer servir a ninguém, esse provérbio vai de encontro ao que você vive. Ele diz que você não é condizente a ter vida no presente século. Até porque nós vivemos de ajudas mútuas. Não é verdade? O texto que nós acabamos aqui de ler, ele nos diz que existe bons servos e maus servos. Ouve-se um exemplo que foi dado. Porém que o bom servo, o texto fala, ele é fiel e terá valiosos lucros. Por que isso? Porque entrou dentro do seu coração o desejo de fazer a obra do Senhor, de se entregar à vontade de Deus, do seu Senhor. Então ele se torna um servo bom e fiel. E a pessoa, quando ela é boa e fiel para com Deus, ele é merecedor de diversos benefícios que são doados por Deus. E o mau servo, aquele que não gosta de fazer nada para Deus, é um empecilhoso, o tribuloso, o questionador, o falador, o fofoqueiro, aquele que gosta de criar demandas na obra do Senhor. A Bíblia diz que ele terá grandes prejuízos. A Bíblia diz que aquilo que nós plantamos, aquilo que nós fazemos enquanto vida nessa terra, nós iríamos colher. Obviamente que nós não sabemos a hora, o tempo, porque a hora e o tempo é de Deus. Mas é neste mundo que se faz e se paga. Obviamente que, além deste mundo, existe o mundo de glória e o mundo de condenação, aonde as pessoas são livres para fazer a sua escolha, qual deles seguirem. A Bíblia diz que existe dois caminhos, ou seja, duas portas, uma estreita que leva à presença do Pai e uma larga que leva à condenação, à distância de Deus. A pessoa que serve a Deus com intensidade e amor é uma pessoa que ela vive em harmonia. Observe isso. Veja aquela pessoa no meio da sua vizinhança, no meio da sua parentela, no ambiente de trabalho. Veja aquela pessoa que ela tem uma intensidade para servir a Deus, para falar de Jesus. Você vai ver que ela tem uma vida harmoniosa. Ela é tranquila. Em contrapartida, vocês observem aquela pessoa nos mesmos ambientes que eu lhe falei. Observa aquela pessoa que ela não serve a Deus, ela não tem intensidade. Ela é uma pessoa tribulosa. Ela é uma pessoa que só traz desgosto para aqueles que a rodeiam. Ela é uma pessoa mal-humorada. É uma pessoa que só vive debaixo de insônias, depressões. É uma pessoa blasfemadora, arrogante. É uma pessoa que não respeita nem os seus próprios direitos, quanto mais os direitos dos próximos que estão ao redor dela. Então, a diferença a gente consegue encontrar a olhos nus no mundo afora. Como crentes,
fomos chamados para o serviço que o Senhor nos determinou. Ele me chamou, Ele me chamou, Ele nos chamou e determinou para nós serviço tal, serviço X. Para que esse serviço? Para a restauração da humanidade para o vir. Então Deus nos chamou dentro de um propósito. O propósito de Deus é restaurar a humanidade, a qual nós fazemos parte. Então o Senhor tem algo na nossa vida. E nós, como crentes, Deus, o dia que nós levantamos a nossa mão para o céu e reconhecemos Jesus como nosso Senhor, é viável a nós colocar em prática a vontade do nosso Senhor. É necessário que venhamos ser instrumentos na mão de Deus, não para fazer as nossas vontades, mas sim a vontade de Deus. Deus quer restaurar o ser humano e conta com a sua igreja para implantar esse projeto de restauração. Deus conta com cada um dos seus servos. E como é que nós podemos efetivar esse projeto? Através de boas obras, através da pregação do Evangelho, dos louvores, onde o nome do Senhor é exaltado. Podemos fazer uma diferença no mundo, como crentes. Como os descrentes, nós não vamos fazer diferença no mundo, nós vamos ser mais um. Mas a partir do momento que nós demos o primeiro passo em direção a buscar o Senhor para a nossa vida, nós nos colocamos na posição de servos para fazer um bom serviço e não sermos demitidos como servo desse texto que nós lemos. Onde a Bíblia diz que o Senhor dele encontrou ele roubando, desviando verbas. Nem na hora da verdade que chegou diante dele, ele se abateu. Ele procurou armar, arquitetar outra situação para que ele viesse dar-lhe bem. Não sabendo ele que os dias dos seres humanos na terra são contados. Então ele é um servo mau. No meio da igreja existem pessoas, infelizmente, que adentram o meu percurso desse servo, dessa parábola. É vergonhoso? Sim. Devemos entender que pessoas assim ainda não foram libertas, ainda não encontraram o verdadeiro Cristo. E nós que abrimos o nosso coração, abrimos o nosso ser, em corpo, alma e espírito, para o Senhor fazer a grande obra, devemos procurar fazer as melhores coisas para o Senhor. Assim como nós gostamos de ter o melhor para nós, usufruir no nosso dia a dia, também devemos colocar de nós o melhor para Deus. É o melhor. Porque se nós colocarmos o melhor que nós temos para Deus, nós iremos agradar o Senhor. Esse é o nosso serviço. O nosso serviço para Deus, ele é de grande valor. Para quê? Para os planos de Deus. Deus tem os seus planos. E nós temos valor nesse plano. E o Senhor, Ele precisa de nós para que esses planos venham a ser estabelecidos. O problema é que existe muita incredulidade. Tem muitas pessoas que não creem que Deus precisa de nós. Obviamente que Deus sem nós continua sendo Deus. E nós sem Deus somos seres humanos, destinados à condenação. Mas o Senhor tem um projeto conosco para restaurar a humanidade caída, para levar os pecadores a ter uma eternidade com Ele.
Deus conta com a sua igreja. O nosso serviço para o Senhor, ele é fundamental. Devemos colocar em prática. Vejamos aqui, nesta noite, alguns serviços que nós podemos colocar em prática, que nós podemos fazer para o Senhor e alegrar a Deus. Porque nós somos propriedade do Senhor. Somos a noiva do Cordeiro. Somos a menina do seu olho. Alguém localiza, por gentileza, Efésios, capítulo 4, versículo 12, Lucas, capítulo 10, versículo 2. Estamos gripados e a garganta fica um pouco dolorida quando estamos falando. Os irmãos nos perdoem. As enfermidades a gente não busca, mas adquirimos pelo tempo em que vivemos. Todos nós estamos sujeitos a elas. O nosso serviço, bem aperfeiçoado, veja bem, o nosso serviço ele tem que ser bem aperfeiçoado. O nosso serviço bem aperfeiçoado, ele é tão necessário hoje, nos dias de hoje, como foi nos dias do Senhor Jesus Cristo. Houve obreiros naquela época que faziam a obra do Senhor. Tanto é que o Senhor separou 12 discípulos. E depois foi se completando, foi se ajuntando outros discípulos. Até hoje. Aqui, não é verdade? Então, a obra que tu faz hoje, o teu serviço, a tua presença, ela tem o mesmo valor que há mais de 2000 anos atrás. A obra, ela anda assim. Você entende isso, igreja? A obra, ela é feita por nós, que somos obreiros, que somos servos, que nos colocamos na posição de honrar o nosso Senhor. Veja o que diz Efésios capítulo 4, versículo 12. 12. Isso. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Por isso que eu falei, a nossa obra, o nosso serviço aperfeiçoado. E como é que nós podemos aperfeiçoar o nosso serviço? Estando na casa do Senhor, aprendendo a palavra de Deus e colocando em prática. A teoria, ela é boa, ela dá uma base. Mas o que faz a pessoa ser condicionada é a prática. Então a obra de Deus, para chegar a ser perfeita, para nos aperfeiçoar, é necessário que nós venhamos praticá-la. Cada um dos membros da igreja, ele tem uma serventia na casa do Senhor. Ninguém fica na casa do Senhor ocioso. Às vezes aparece um ou outro ocioso, é porque ele não se encaixa. Não é porque o anjo da igreja não quer colocar ele em algo, mas é por causa da maneira dele, ele mesmo se exclui, se deleta do sistema que está sendo levantado em prol para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus, ele quer o nosso aperfeiçoamento. Deus quer usar as melhores peças na sua obra. Todo mundo sabe que nós fomos selecionados pelo Senhor. No meio que nós encontrávamos, havia muitas frutas podres. E Deus procurou o melhor. E o melhor é o que nós somos. Porque nós ouvimos a voz do Senhor. Deus quer aperfeiçoar a igreja, para que a igreja seja uma boa operária, para que a igreja proclame aos quatro cantos deste mundo que Jesus está voltando. Veja o que diz Lucas capítulo 10, versículo 2, por gentileza.
E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. A palavra do Senhor diz para nós rogarmos a Deus para que o Senhor mande para a sua obra obreiros. É necessário que venhamos nos aperfeiçoar para desenvolvermos uma grande obra para o Senhor. O serviço que os irmãos fizeram na época de Jesus é o mesmo que nós podemos fazer hoje. Um detalhe: hoje nós temos a tecnologia bem avançada que eles não tinham antigamente. Hoje nós temos meios bem mais modernos de se locomover do que antes, da época de Jesus. Então a obra de hoje ela tem que ter pelo menos uma perfeição de 80% a 100%. Devemos alcançar o mundo pregando o Evangelho, sendo um instrumento na mão do Senhor. Toda obra que é feita para o Senhor tem o seu galardão. Entendi essa igreja? Por isso que o nosso serviço bem aperfeiçoado, ele é tão necessário nos dias de hoje como foi na época de Jesus. Vamos nos aperfeiçoar, buscando cada vez mais no Senhor, meditando na sua palavra e nos colocando à disposição da obra, para que o Senhor nos use como instrumento afiado em suas mãos, para que o nome dele venha a ser exaltado, para que o inferno venha a ser saqueado e o céu povoado. E esta obra, este serviço, ele foi nos entregue. Cabe a nós, a igreja. Localize para mim Atos capítulo 13, versículo 2, Isaías capítulo 43, versículo 10. O próprio Senhor Jesus Cristo, mediante a sua grande misericórdia, Ele escolheu os seus servos para a sua grande obra. Cada um de nós que estamos aqui hoje, fomos chamados não pelo homem, não segundo os nossos interesses, mas a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus Cristo nos convocou, como Ele anda convocando outros. Mas muitos outros que o Senhor chama não querem se adentrar a esta obra, estão se excluindo. Muitas pessoas não querem fazer a obra do Senhor. Mas aqueles a qual ouvem o seu Senhor, eles não ficarão ociosos na casa do Senhor, como eu disse. Eles serão usados para a glória de Deus. Você, igreja, foi escolhida a dedo. Quando eu digo igreja, eu digo pessoas. Vocês, irmãos, vocês foram escolhidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E vocês deram ouvidos a Ele. Por isso vocês estão aqui. Muitos não estão aqui porque não quiseram, tamparam os seus ouvidos, e terão naquele grande dia que prestar contas, porque negligenciaram esse chamado. Veja o que diz Atos capítulo 13, versículo 2. Isaías 43, 10. Deixa eu ler o Atos aqui. Atos 13, 2 diz:
e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: aparta-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Paulo, o missionário, ele foi separado junto com Barnabé pelo Senhor Espírito Santo. Assim como Paulo e Barnabé naquela época foi escolhidos por Deus para fazer a obra, assim é você hoje, igreja. Não há diferença. A Bíblia diz que o mesmo Senhor que era antes, Ele é hoje e Ele será sempre. Do mesmo jeito que Ele chamou Paulo e Barnabé para essa obra, Ele também te chamou. E Ele quer te usar. Deus só não usa você se você não permitir. Porque nós estamos debaixo de um livre-arbítrio. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que são poucos escolhidos? Porque não querem. São desleixados. Não se entregam por completo para a obra do Senhor. E o instrumento, quando ele não está afinado, de acordo ao tocador, ele não tem utilidade. Entendeu, igreja? Assim como Deus chamou a Barnabé e a Saulo, Ele te chamou. Cada um em determinado tempo. Por isso você está aqui hoje. Você não está no mundo, perdido, largado, sofrendo as intempéries desse mundo. A condenação, você não está por isso. Porque você ouviu o chamado de Cristo. E você veio. Está de parabéns, porque fez a melhor escolha. Buscou o melhor para ti. Isaías, capítulo 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi para que saibais e creiais, e entendeis que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Amém? É o próprio Senhor que chama. O que eu disse, o Senhor é o mesmo. Ontem, hoje, será eternamente. Por isso que eu disse a palavra: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi. Deus chama você, igreja, de servo, serva, que foi escolhida por Ele. Você não foi escolhida por ninguém humanamente, carne e osso. Você foi escolhido pelo Deus que criou os seres humanos, o Criador, o Senhor. Você foi chamado, é privilégio. Por isso que Ele diz: eu escolhi a você, meu servo. É o que Ele diz, aleluias, para que saibas e creais e entendais que Ele é o mesmo, como eu disse, e que antes dele não houve Deus nenhum, e depois dele não haverá nenhum. Ele é o único, exclusivo. Ele te chamou e Ele está lhe aperfeiçoando, e você deve colocar em prática aquilo que o Senhor lhe incumbiu. Por quê? Porque assim você estará agradando a Ele. E os seus desejos do coração, se estiver de acordo à vontade do Senhor, serão recebidos, estabelecidos para a tua alegria. Veja para mim aí, por favor, Mateus capítulo 10, versículo 16, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Nosso serviço é para o Senhor e não para as organizações humanas, como muitos pensam e agem. Você já observou que tem muita gente na terra que ainda, não vamos colocar muita gente, vamos colocar muitos crentes, nós estamos falando da igreja, vamos ser direto e objetivo,
Já observou que existem muitos crentes na terra que até agora não entenderam o serviço deles para o Senhor? Muitos vestem a camisa de ministérios para servir ao homem, não para servir ao Senhor. Se filiam a convenções no intuito não de servir a Deus, mas de adquirir uma posição mais elevada que possa lhe dar benefícios. Você entende isso, igreja? Tem muitas pessoas que não entenderam ainda como é que funciona a obra de Deus. Às vezes procura lugar que tem quantidade sem nenhuma qualidade. O Senhor não nos chamou para isso. Ele nos chamou para fazer a obra dele. Obviamente que em tudo deve haver uma organização. Obviamente que nós devemos fazer tudo com ordem e com decência. Estava comentando hoje no trabalho, existe um desses líderes aí, certo? Que ele é considerado o sexto homem mais rico do mundo. E um cidadão me perguntou, e toda essa riqueza foi trabalhando com as próprias mãos só? Mais ou menos podemos dizer. Ele falou, não, isso foi através de ofertas de fiéis que ele foi. Porque existem bons oradores no nosso meio. Eles não dão o intuito de fazer a obra de Deus, mas é de se dar de bem. Usam até o termo, unir o útil ao agradável. Existem muitas pessoas que se associam a outras pessoas, criam convenções para tentar manipular a quantidade em prol de política, dizendo que estão correndo atrás do que é melhor para Deus. Ei, desde quando Deus está barganhando posições nesse mundo? Deus quer salvar o homem. Nós somos instrumentos na mão do Senhor. Devemos pregar o Evangelho. Devemos ser o sal, ser a luz, fazermos a diferença, mas não devemos ser manipulados por seres humanos, egoístas e interesseiros, egocêntricos, que manipulam a maior parte dos bens que era para ser distribuído entre os órfãos e as viúvas, como a Bíblia ensina. Entendeu isso, igreja? O nosso serviço é para o Senhor e não para essas organizações humanas que foram criadas com intuitos interesseiros. Existe uma denominação aí no mundo que é uma das maiores. E como foi que ela adquiriu essa riqueza? Foi subjugando as pessoas. Tomou terras, matou gente, manipulou, botou uns contra os outros e criou-se um patrimônio. E abriu uma pequena ilha. Mas através de quê? Dos seus interesses. Interesses pessoais. É o que se acontece no meio da igreja hoje. Hoje não é diferente. Hoje até a palavra que se prega no meio evangélico é como se fosse a palavra que fosse pregada no meio católico. Hoje se relata, se escreve uma homilia, como era na igreja católica, para o meio evangélico. O pastor, o presidente, o líder, ele estipula o que aquele pastor, que é o empregado dele, deve trazer para dentro da igreja, para manipular aquelas ovelhas incautas, ignorantes que fazem parte do evangelho. Conseguem até usar essas ovelhas para atacar aqueles que querem trazer a verdade, como acontece na Arábia, mundo afora, onde tem os homens bombas que são trabalhados os seus conceitos para matarem cristãos em prol dos seus líderes. Hoje o que acontece no meu evangelho não é diferente.
Se não estão almejando, não é ir para o céu, mas sim subir um degrau na instituição que ele faz parte. Pouco tão preocupado com o irmão que está necessitado. E Jesus não nos chamou para servir essas instituições falidas, porque estão falindo. O Senhor Espírito Santo está se afastando. E muitos estão perdendo a fé. A Bíblia diz que por causa da iniquidade o amor de muitos vai esfriar. E aonde acontece essa iniquidade? No meio dessas instituições, dessas organizações. Agora mesmo vemos uma convenção, que se diz a mais forte do Brasil, dividida, processando até pessoas que estiveram com elas há muitos anos, que ajudaram a erguê-la. Estão em pedir, em atrito. Como que esses homens querem ir para o céu? E se nós adentrarmos a esse percurso, estaremos correndo seriamente o risco de perdermos a nossa salvação. Porque existem muitos lobos devoradores no nosso meio. E é isso que nós temos que nos alertar. É isso que nós temos que tomar cuidado. Aonde nós colocamos o nosso pé? Veja o que diz Mateus capítulo 10, versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. É o que o Senhor quer dizer. Ele nos enviou a meio de lobos. O Senhor já sabia. Se nós tivéssemos sido enviados ao meio dos filhos de Deus, nós saberíamos. Mas nós fomos enviados ao meio de lobos, como a Bíblia diz, para nós sermos prudentes, ter prudência, como as serpentes, e sermos inofensivos. Não precisamos fazer um barraco. Existem muitas pessoas que estão correndo atrás do credencial. Eles procuram no tabuleiro, na placa informativa da igreja, se há algum convênio. E aí eles adentram. Não com o interesse de trabalhar para o Senhor, mas com o interesse de comer na mesma panela que os grandes estão comendo. É o que eles dizem. Os que estão lá em cima, nós somos top. Nós estamos por cima. Mas tem que dizer que quanto mais tu sobe, a queda vai ser maior. A Bíblia diz que nós não devemos pedir a Deus para sermos ricos, nem pobres, mas para nós termos o nosso sustento a cada dia. Podemos trabalhar, ter um trabalho digno, para pagarmos os nossos impostos, vestirmos bem e nos alimentarmos. Mas existe alguns desses lobos que não pensam assim e usam de má fé no meio da igreja, criando essas instituições para manipular a tua cabeça. Estamos chegando agora na época de política. O movimento já começou. Olha para a mídia para vocês verem. Aqueles que são líderes, presidentes de determinadas instituições humanas, convenções, já está ditando, escolhendo, negociando, barganhando o candidato. Dizendo que é bem para a igreja, que isso é ótimo. Uma mentira, uma farsa. A igreja não precisa entrar em barganha com as políticas. Usam até Daniel e muitos outros. Nós estamos chegando dentro de um denominador comum. A igreja vai embora. Nós não precisamos nos corromper. Devemos trabalhar com ordem e bom senso, mas trabalhando para o Senhor, sendo prudente, sendo simples.
que foi para isso que Deus nos chamou. Não vestimos as camisas, ou a camisa, como muitos por aí vestem, e brigam, e se degradeiam por causa dessa camisa. Eu represento fulano, eu represento ciclano. A Bíblia diz que não foi Paulo que plantou, não foi Apolo que regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Ou seja, não foi Paulo que plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem faz crescer ou diminuir é Deus, Ele que tem o poder. Nós estamos aqui para servir a Deus, não ao homem. O homem é falho, o homem é interesseiro, e eles criam leis para fechar eles dentro de uma segurança máxima, para não serem atingidos. Veja o que diz Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Deus já te conhecia no ventre. Deus já sabia que era tu. Algum desses presidentes aí que são donos de convenções, de tudo aí, dessas instituições humanas, te conhecia? Algum dia algum deles desceu no palanque para te abraçar, para pegar na tua mão? Nunca! Faz conta se você está com eles ou não está? Eu estou preocupado no teu dinheiro, na tua lã. Você está entendendo, igreja? Então, as pessoas que estão incluídas numa organização estão servindo ao homem, não a Deus. Lembrando que eu disse, temos que trabalhar dentro de ordem e decência. Você está entendendo? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema dessas instituições é o dinheiro e a abastança. Aí o homem perde a direção de Deus. Aí o homem começa a pensar por si próprio. Começa a comprar fazenda, cabeça de gados, carrões, só quer andar de avião, já não vai mais na casa do irmãozinho beber um cafezinho frio. Dizendo que são homens que foram colocados na posição por Deus. Nós estamos na época da graça. Deus dá a liberdade. O que tu planta, tu colhe. Amém, queridos? Não fomos chamados para servir às instituições humanas, mas ao Senhor. E você pode fazer a diferença sem estar imbuída, sem estar envolvida, sem estar inscrita, sem estar afiliada em qualquer dessas entidades humanas. Você pode fazer a obra, você pode ir no hospital, você pode ir na escola, você pode ir na sua vizinhança, dentro da sua família e pregar o Evangelho. Você estará ganhando galardões. Não precisa passar no meio do crivo de homens falhos, interesseiros, subjugadores, vergonhosos. Ainda mais quando se fala em termos de dinheiro. Tudo ganancioso. O nosso serviço como servos do Senhor Jesus inclui obediência e renúncia para segui-lo piamente. Efésios capítulo 6, versículo 5, Colossenses capítulo 3, versículo 22. Queridos, para trabalhar para Jesus é necessário sermos obedientes. Se não obedecermos ao Senhor, se não seguirmos as normas do Senhor, estamos fazendo um sacrifício de todo. Entendi isso, igreja? Temos que ser obedientes em qualquer situação. Doa ao que doer. É obrigatoriedade do crente em Cristo ser obediente à palavra de Deus. Ele tem que ser obediente e ele tem que renunciar a todos os seus desejos. Não é os seus bens, não. É a todos os seus desejos carnais que não estão de acordo à vontade de Deus. É por isso que eu digo, você falar que é crente
é uma coisa. Você ser crente é outra, totalmente diferente. Hoje você sai por aí, eu sou evangélico. Aí você vai ver o testemunho da pessoa, não tem nada de evangélico no meio. Você está entendendo? Não tem nada. São vergonhosos os testemunhos. Não respeitam direitos de ninguém. É na madrugada berrando, gritando, não tem horário de silêncio, não respeitam, você está entendendo? Compram e não pagam. Usam o seu corpo como atrativo sexual. Está entendendo, queridos? Dizem que são evangélicos, evangélicos do capeta. O crente em Jesus, a Bíblia diz que ele tem que ser santo em toda a maneira de viver, até na maneira de falar. Você tem que andar com o reloginho no braço. Porque existem horas, existem normas. Você tem que saber aonde você está. Quer chamar a atenção de quem? Quer se aparecer para quem? Quer se aparecer de pendura uma melancia no pescoço e sai por aí desfilando. Você está entendendo, queridos? É o que eu disse, ser evangélico é fácil, queridos. Eu sou. O próprio diabo diz que ele é crente. Ele é evangélico, ele só não obedece. É como muitos estão por aí. Os frutos podres. Mudando de igreja para igreja, de cidade para cidade, deixando para trás bagagem de imundícia, de pouca vergonha, de falso testemunho. Nós temos que renunciar todos os desejos da carne, porque a carne nos leva a pecar contra Deus, a praticarmos coisas desolutas que envergonham o nome do Senhor. Você entende isso, igreja? A nossa carne, se nós demos vazão para ela vai longe. Ela nos leva até para a cova. Porque ela deseja tudo aquilo que é colocado aos olhos. Ela cobiça. Efésios capítulo 6, versículo 5. Colossenses capítulo 3, versículo 22. 6:5. 6:5. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Com temor e tremor na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Cristo, quando esteve aqui na terra, ele foi obediente ao Pai. Ele renunciou. A gripe está forte. Ele renunciou a tudo a seguir ao Pai. Você entende isso? Cristo renunciou a tudo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. E nos deu o exemplo. Deixou o exemplo para nós seguirmos. Está relatado na palavra. Alguns estudiosos dizem que quiser saber a respeito de Jesus Cristo na Bíblia, procuraram os 4 evangelhos, que são a biografia de Cristo. Quer saber o que Cristo fez na terra? Busque, leia, medite e veja o exemplo que ele deu quando esteve aqui, 100% homem, 100% Deus, mas 100% homem, desfez das vontades, renunciou à sua deidade. Nosso serviço como servos tem que ser incluso na obediência e na renúncia. Muitas pessoas às vezes ficam preocupados se vão para o culto ou se não, porque tem algo a resolver em casa. Às vezes perdem o culto, saem da igreja mais cedo, perdem as bênçãos apostólicas. Por quê? Estão preocupados com as coisas do mundo. E a Bíblia diz que se nós quisermos servir a Deus, nós temos que renunciar. Nós temos que ter controle, administração na nossa vida. Não podemos andar loucamente por esse mundo, fazer tudo quanto é coisa. Temos que ter horário.
Horário, como a Bíblia diz, tempo para tudo que nessa terra tem. Tempo para rir, tempo para chorar, tempo para morrer, tempo para viver. A nossa vida tem que ser isso, queridos. Horário de ir para a casa do Senhor não pode ter nada que nos impeça. Até aquelas visitas inconvenientes que chegam, temos que pegar a visita e levar para a igreja. Ou então, se ela ligar, marcando da hora, diz: olha, agora não, vou para a igreja, não sei que você queira ir. Temos que saber servir ao Senhor com vontade e determinação, queridos. Porque a Bíblia diz que Deus está olhando para nós lá na glória. Qual dos dois vai ser melhor receber? Vindes, benditos do Pai, receber por herança que vos tenham preparado desde a fundação do mundo, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. A escolha é nossa. Não fique pensando que por termos aceitado Jesus um dia na nossa vida, nós agora estamos passivos a praticar qualquer demanda contrária à palavra do Senhor. Não, queridos. Não fique pensando, não, que uma vez salvo para sempre. Isso não existe, não. Primeiro dia que nós aceitamos Jesus, temos o primeiro passo. Agora vamos neste mundo marchando dentro desse propósito, até aquele grande dia. A estrada é longa, mas no final tem vitória. Colossenses capítulo 3, versículo 22, por gentileza. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Muitas pessoas, como eu disse, dentro da casa do Senhor, fazem de aparência para agradar a homens com os segundos interesses. Quer agradar o pastor, o obreiro, com os segundos interesses. Só que a Bíblia diz que Deus, Ele é onisciente. Ele tem ciência de tudo, Ele é onipresente. Ele conhece todas as nossas ações. Você está entendendo? Não adianta, Deus não é bobo, queridos. Quem pensa que Deus é louco está enganado. Está enganado. Deus vai cobrar tintim por tintim. A palavra dele é: se ensina ou não, que passar disso é do maligno. Devemos servir ao Senhor com obediência e renunciar a tudo aquilo que pode nos prejudicar. Afinal de contas, nós estamos indo para a glória. Nós não estamos indo para o boteco da esquina. Nós não estamos indo para a casa da mãe Joana. Nós estamos indo para o céu. E a Bíblia diz que no céu é tudo com ordem e decência. A Bíblia diz que lá no céu só vai entrar aquele que estiver de acordo com a palavra de Deus. Não está de acordo com a palavra de Deus? Não sou. Já era. Por isso que a Bíblia foi tentada ser destruída por Satanás. E ele não conseguiu. Porque Deus queria que ela chegasse às nossas mãos. Obviamente que a Bíblia diz que vai chegar uma época em que terão fome e sede. Mas não é fome de comida nem sede de água não, mas é da palavra de Deus. Porque vai ser recolhida. Você está entendendo, queridos? E nós que estamos vivendo o presente século, que estamos aguardando o arrebatamento da igreja, não podemos nos deixar. Não podemos nos colocar na posição de perdermos a verdade. Como servos de Deus, vamos renunciar aos nossos desejos carnais. Vamos ser obedientes à palavra. Não vamos olhar para terceiros, porque terceiros não tem nada para nós. Quem está no mundo é do mundo. Só faz o que o mundo determina. Quem está na igreja procura fazer o que é de Deus. E assim mesmo, dentro da igreja, existe ainda muitos loucos devoradores, como eu disse. Tem muitas pessoas que adentraram nesses últimos tempos nas igrejas. Você está entendendo? Com o intuito de se poder afastar até os escolhidos. Cabe a nós vigiarmos e observarmos a conduta de cada um. Observar o que cada um fala, para não cairmos em armadilhas.
Senhor, buscar o Senhor, analisarmos a palavra do Senhor, ver o que o Senhor quer de nós. E se aquela pessoa que está do nosso lado está de acordo com a palavra, porque se não tiver, corta a aliança, desfaça amizades, porque é uma questão de vida eterna, não é uma questão de humanidade, é de vida eterna, sem discriminar ninguém, respeitando todo mundo dentro do seu direito, cada um dentro do seu quadrado, mas você sempre com observância na palavra de Deus. Pode ser dentro ou fora da igreja, mas sempre vigiando. Nossos serviços ao Senhor exigem sermos um vaso de honra. Para trabalhar no Senhor tem que ser vaso de honra. Vaso de desonra não serve para nada. Só serve para o diabo. O diabo ainda usa um quilo deles por aí. É o que você vê no dia a dia. É o que o diabo mais gosta de usar. É esses vasos de desonra, de escândalo. Os escandalosos nos últimos dias. Nós devemos servi-lo em novidade de espírito. Temos que ser vasos de honra e estar em novidade de espírito. Porque se nós não formos vasos de honra, de que adianta? Você está entendendo? Nós não estamos vivendo um filme aqui na Terra. Nós estamos vivenciando a realidade. Isso aqui não é novela. Isso são fatos reais. Você optou a trabalhar para o Senhor. Então você tem que ser uma pessoa de honra. E a pessoa de honra não se envolve com pessoas de desonra. A Bíblia diz: o que tem a luz com as trevas? Nada, queridos. Se não for para a luz clarear as trevas, não tem nada. Como que você, jovem, que é crente em Jesus, vai se envolver com pessoas que vivem na balada, se drogando, se prostituindo, se alcoolizando? Está errado. Alguma coisa errada. Você está entendendo? Como que eu vou ter uma intimidade com descrente? Eu vou contar a minha vida com descrente? Não posso, queridos. As irmãs principalmente têm que vigiar. Saber quem é quem. Crente é crente, descrente é descrente. O descrente tem interesses à parte. Ele é um vaso de desonra na mão de Satanás. Ele vai querer de toda maneira fazer com que o teu nome caia por terra e o nome do teu Deus seja envergonhado através de você. Temos que ter honra. Por isso nós temos que tomar cuidado. Você está entendendo, queridos? Comentei ontem com a irmã Iraci a respeito do meu tweet. A gente adiciona pessoas que pedem que a gente nem conhece. Não é verdade? E aí a gente não sabe quem é as pessoas. E eu estava averiguando a situação e percebi que havia um rapaz que estava me seguindo e observando o que eu digitava nos 144 caracteres, esperando que eu deslizasse para ele me julgar. Por que eu digo isso? Porque ele professa uma conduta sexual diferente da que eu professo. E ele estava esperando eu, como pastor, que viesse de alguma maneira discriminar essas pessoas. E não é a minha base de vida. Todo mundo conhece a verdade. Eu não tenho que ficar tentando mudar conceito de pessoas que já determinaram no seu ser o que querem ser. Jesus disse para mim pregar o Evangelho, ir pregar o Evangelho a toda criatura. Quem quer for batizado será salvo, quem não crê será salvo. Então o que Deus colocou para mim não é julgar ou subjugar essas pessoas, mas sim pregar o Evangelho, alertá-los da verdade, do perigo que uma vida sem Jesus corre.
Você está entendendo? Então, a vida virtual, ela é diferente da vida real. A vida real você tem contato, mano a mano, corpo a corpo com a pessoa. Na vida virtual você não sabe quem está lá atrás daquela telinha. Eu devo ter em torno de uns 2.000 seguidores. Você está entendendo? Em toda a rede. Pessoas de todo naipe, de todos os continentes. E é cada um avaliando o outro. E nisso nós temos que tomar cuidado para não deixar que essas pessoas nos influenciem. Você está entendendo, queridos? Como na vida real aqui, temos que tomar cuidado com aquele que se aproxima de nós. Com boas ações. Estamos segundo os interesses de alguma coisa. Se for o que professa a mesma fé que a tua, vamos para o joelho. Se não for, cuidado, estoque, alerta. Porque a ideia do diabo é derrubar a maior quantidade de crentes possíveis. Porque ele fazendo isso, ele atinge o coração de Deus. Não vai mudar o aspecto da situação dele. Mas para ele é ver Deus triste. Mas Deus conhece o que ele tem chamado. O que ele tem chamado. Por isso que o nosso serviço para com o Senhor é nos cobrar a exigência de sermos vasos de honra. E a pessoa, para ser de honra, ela tem que tomar cuidado para não se envolver com pessoas de desonra. Se não for para você pregar o Evangelho, não tem amizade. Você está entendendo? Para quê? Você vai botar a pessoa para dentro da tua vida íntima. Para quê? Você vai colocar uma esposa, vai arrumar um amigo e vai trazer para dentro do seu lar. Para quê? Para ela tirar um esposo, tirar um filho. E assim vice-versa. O esposo vai trazer um amigo. Para quê? Que ganho tem nisso? As pessoas hoje são maliciosas, são dissimuladas. Na cara é dura. Você olha para ela, você vê pelos frutos dela que ela é dissimulada. O dia que ela tem interesse, ela sorri para você, ela dá bom dia, ela toda cheia de gracinha, mas não vai na tua cara. Assim é o ser humano de hoje. Você conhece pelos frutos. Obviamente que você tem que ter uma posição ética, porque você é crente. Você não pode se deixar se envolver por essas situações. Antigamente no mundo tinha um dizer assim que um camarada olhava para o outro que queria ser mais malandro que o outro, ele diz, ó, na escola que tu tá, eu fui expulso. Gente, no mundo de hoje não tem mais como esconder quem é quem, não. A gente só se envolve com essas pessoas se quisermos. Não tem mais como. Antigamente o povo era mais distante. Hoje não. Hoje tem um acompanhar o outro. Antigamente a pessoa, para saber a vida de alguém, tinha que pegar o lixo da pessoa para averiguar quem era ele, o que ele fazia. Hoje não, queridos. Trabalham tudo junto. Celular, internet, redes sociais. É um convívio mais próximo. Você está entendendo? E é nisso que o diabo adentra. O diabo não está preocupado com esse sujeito dissimulado que vai entrar na tua vida. O problema dele é você. Porque ele sabe que você é uma bomba atômica na mão de Deus. E ele quer desarmar você. Porque se ele desarmar você, pelo menos 10.000 almas ele leva com ele. Mas cabe a ti vigiar. Deus não vai entrar nessa questão, no mérito da questão, ele te dá o livre-arbítrio. Ele te ensina, através da palavra. O que está sendo ensinado aqui hoje, alerta. Você só cai no buraco se você quiser. Só pisa em pau se você quiser. Os dissimulados estão por aí. Quer ser vaso de honra? Afasta dos dissimulados. As amizades de hoje é totalmente diferente das amizades de 10 anos atrás. 10 anos atrás. 10 anos atrás, não vou colocar 10 não, vou colocar mais. 20 anos atrás. As amizades de 20 anos atrás eram amizades verdadeiras. Havia alguns interesseiros, a gente sempre descobria. Mas eram pessoas que você podia botar dentro da sua casa e confiar.
caras respeitadores. Hoje não, querido. Hoje, se você colocar uma pessoa dentro da tua casa, amanhã você vai chegar. Temos um exemplo de um pastor que colocou um jovem ex-drogado para dentro da igreja. O rapaz já estava frequentando uns 2, 3 meses lá. Ele colocou ele para dormir lá, no outro dia chegou, não tinha nada. Você está entendendo, queridos? Uma jovem agora matou um ancião agora, de 70 anos. Teve um caso de romance com ele. E ela demorou 6 meses para adquirir a confiança do camarada. Sabia onde estava o dinheiro, depois que ela fez, sabe o que falou. Você está entendendo? As pessoas hoje, elas são tão dissimuladas, que você olha assim, você fala, não pode, essa mulher não pode. Essa pessoa me ama. Segundo os interesses, gente, cuidado. Abre o teu olho. Você quer ser um vaso de honra? Anda com quem tem honra. Anda com pessoas dignas. Pessoas que honram os seus valores. Que não apoiam o que é vergonhoso. Que não vivem uma vida soberba. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21. E Romanos, capítulo 7, versículo 6. Por gentileza, se tiver mais um pouquinho de água aí, coloca aqui para mim um pouquinho, que eu estou com a garganta seca. A gripe me pegou fortemente. Mas Deus sabe de todas as coisas. Romanos capítulo 7, versículo 6. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 20 e 21. Encontrou, leia para nós 2 Timóteo. Calma aí. 2 Timóteo quanto? 2, versículos 20 e 21. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. 21. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda obra. Amém? Aqui diz a diversidade de pessoas dentro de uma casa, dentro de uma igreja, no meio da sociedade. É bem claro. Numa casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Todo tipo. Pessoas boas, pessoas más, pessoas interesseiras, pessoas dissimuladas. Está no meio, está no local junto. E você vai saber como. Como que você vai descobrir quem é quem? Só descobre no dia que a pessoa consumar os fatos. Aí já é tarde. Já é tarde. Não é verdade? Tivemos agora um exemplo que uma amiga nossa aí, ela se ajuntou com um jovem e com o decorrer do tempo o jovem, ela tinha uma casa, né? Tinha uma casa, o jovem fez ela assinar um documento, quando ela descobriu, ele tinha tomado a casa dela. Acreditou no cidadão, achou que amava ela, e aí no final das contas, o que deu? Não é verdade? Temos exemplo aí também de uma jovem que adentrou uma família, ludibriou o marido, se engravidou e acabou com o casamento. E sabe o que fez? Levou o marido. Você está entendendo? São esses tipos de pessoas que estão na sociedade, queridos. Pessoas dissimuladas, vasos de desonra. Tem que tomar cuidado com esse tipo de gente. Pessoas que pedem emprestado e não devolvem. Pessoas que dentro da sua boca é só palavrão, pouca vergonha, gestos obscenos, indecência. A igreja tem que fugir, escapar pela tua vida. Vocês têm que ir para o céu, igreja. Você tem como identificar. Numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. Dentro da igreja também tem, queridos. Tem muita gente que fala, não, dentro da igreja. Então vivendo que mundo? A igreja não é a parte física, não. Somos nós. E existem pessoas que não se converteram. Entrou a velha natureza e continua a velha natureza. Desceu as águas como velho homem e subiu como péssimo homem. Não houve mudança de vida. Continua na mesma porcaria que entrou. Só dizendo que
surpresa. Você vai falar, mas fulano não veio, não. Aquilo era falsidade, era hipocrisia, era uma máscara. Caiu. A Bíblia diz que no mundo fica a capa. Quando houver o arrebatamento, muita capa vai ficar. Porque não são genuínos. Pelos frutos os conhecerei. É claro, a Bíblia, ela é objetiva. Ela não tem meio termo, machuca. Mas é verdade. É melhor nós vivemos uma verdade que machuca do que uma mentira que nos leva para a condenação. Que nos leva amanhã ou depois para a decepção. Leia para nós Romanos capítulo 7, versículo 6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Morremos para a lei, para aquilo que nos acusava, que mostrou o nosso pecado. Hoje, como santos em Jesus, devemos viver em novidade de espírito. Devemos ser vasos de honra, e devemos viver em novidade de espírito. Uma nova pessoa, transformada. Hoje nós temos que dar mais vazão ao espírito, que são 7 a 8 dons, do que a carne, que tem 16 desejos. Você está entendendo? E como é que você vai vencer isso? Orando, jejuando, lendo a palavra na casa do Senhor. Assim nós vamos vencer, irmãos. Porque nós vamos para a glória. Essa é a promessa da Bíblia. A promessa a qual nós cremos. Você está entendendo? O nosso serviço ao Senhor gera em cada um de nós revestimento espiritual para o servirmos como suas testemunhas aonde nós estivermos. Atos capítulo 1, versículo 8, Isaías capítulo 44, versículo 8. Queridos, você trabalhando para Deus, e aí está a questão de eu ter falado da praticidade, da prática. Você aprende na teoria e coloca na prática, exerce. Você exercendo o seu serviço ao Senhor, vai revestir a sua vida, vai se tornar uma vida revestida espiritualmente. O diabo não tem poder. 1000 cairão ao teu lado, 10 ao teu direito, não vai ser atingido. Não vai ser atingido. Porque você está revestido espiritualmente. Foi o que você adquiriu através da obra que você exerce para o Senhor. Foi colocado uma película protetora. Você está entendendo? Uma cúpula de vidro para lhe proteger. Nada te toca, a não ser que você dê lugar. Ao seu lado são colocados anjos vermelhos, coluna de fogo. É o revestimento espiritual que você adquire fazendo a obra do Senhor. A cada dia, aí eu vou usar o termo dos games, a cada dia o seu life aumenta. Você está entendendo? Vai aumentando a sua força, a sua espiritualidade. Ela vai se tornando forte. E ninguém tem força para te destronar na presença do Senhor. E porque tem que ser assim? Você tem que ter força. Porque o diabo, ele não tem poder. Ele não é onisciente nem onipresente, mas ele é onipotente. Então você tem que estar revestido espiritualmente, para que ele não possa te tocar. Porque quando você estiver revestido, você vai sair no mundo testemunhando de quem? De Deus, de Jesus. Você vai se tornar uma testemunha viva. E você, para ir para o mundo se tornar uma testemunha viva, a testemunha de Jesus, você precisa de proteção. Porque se você sair daqui da casa do Senhor sem proteção, amanhã você sai da presença do Senhor, porque o bombardeio do diabo é forte. Ele vai atacar todas as áreas. Ele vai tentar de todo jeito te destruir. Por isso é necessário haver o revestimento espiritual. Leia para nós Atos capítulo 1, versículo 8. Bota Isaías quanto? 44, 8.
continue. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? A ordem do Senhor Jesus Cristo é essa. Que nós devemos ser revestidos do poder do Espírito, da virtude do Espírito Santo, para depois sairmos testemunhando até os confins da terra. Que Ele é bom, que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, e dá uma morada no céu. Mas nós só vamos conseguir isso se estivermos revestidos. É por isso que tem alguns irmãos que estavam alistados nesse exército e pediram baixa. Por quê? Não estavam revestidos e foram para o mundo. Queridos, você quer ver um exemplo? O camarada, quando ele se torna um drogado, uma das drogas mais difíceis de se libertar é conhecido como crack. Você pega um camarada desse, prega o evangelho, ele aceita, vem para a casa do Senhor. Aí ele vai fazer a recuperação orando, meditando, fazendo a obra, louvando o Senhor. Ele vai passar aí uns 15 dias. Uns 15 dias, provavelmente, não dará tempo da obra ser completa nele. Nós precisamos de tempo. Ou seja, o revestimento do Espírito Santo dele está começando. Aí você pega ele e sai para pregar o evangelho. E você vai numa boca, certo? De drogado, aonde vende justamente o crack. Qual vai ser a situação dele? Vai haver uma recaída. Ele não está revestido. Você está entendendo? Como que você vai pegar uma pessoa que está se revestindo para aquele mal que outrora a subjugava e levá-la ao local? Você está colocando a pessoa em perigo. Então, a casa do Senhor, a obra na casa do Senhor, a obra para o Senhor, o serviço para o Senhor, é que no dia a dia vai nos dar um revestimento espiritual. A certeza. Você está entendendo? Então tem tempo de ser trabalhado. Veja o que diz Isaías capítulo 44, versículo 8. Não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então, não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Amém? Porque vós sois a minha testemunha. Deus quer que nós sejamos a sua testemunha. Que nós, outrora, que tínhamos uma vida errada, errônea, hoje, na presença do Senhor, na luz de Cristo Jesus, fomos moldados, transformados a nossa maneira de ser, demos bom testemunho do Senhor. Tudo isso mediante a palavra de Deus. Não para a nossa glória, mas para a glória daquele que um dia há de vir a este mundo julgar todas as nações. É fundamental, então, queridos, que venhamos adquirir o revestimento espiritual para servirmos de testemunhas aos quatro cantos da terra a respeito do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E isso é praticando na casa do Senhor, louvando, pregando, fazendo a obra, aquilo que for estipulado para ser feito, para que a obra do Senhor ande de bom grado e nós venhamos ser revestidos. Que na hora que o nosso inimigo tentar nos atacar, o ataque dele será frustrado e nós iremos cantar o hino da vitória. Salmo 126, versículos 5 e 6, e Mateus capítulo 25, versículo 23, para encerrarmos. Como servos de Deus, recebemos bênçãos recompensatórias e o descanso do nosso serviço quando completarmos. Mateus 25, 23. Salmo 126, versículos 5 e 6. Queridos,
Amados do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, como servos, cada um de nós iremos receber bênçãos, iremos receber galardões em prol daquilo que fizemos aqui na terra. E quando chegar aquele dia, teremos um descanso desse trabalho que tão arduamente o fazemos aqui na terra. Terá um fim esse trabalho. Essa empresa aqui na terra vai abrir concordata, vai continuar no céu. Só que no céu não haverá dor, não haverá ranger de dentes, não haverá choro, não é verdade? No céu é só glória, tranquilidade. Mas esse serviço ao qual nós estamos a exercer para a glória de Deus, ele tem um fim. Teve um início e terá um fim. E nós estamos chegando ao fim. Por isso que a Bíblia diz que Deus é o alfa e o ômega, né? Estamos chegando ao fim. Ele é o início e o fim. Está chegando ao fim, certo? E nós iremos receber, por tudo aquilo que nós estamos fazendo nesse mundo, os nossos galardões, que serão provados. Não os galardões, as nossas obras, o nosso serviço aqui na terra, se realmente era para a obra de Deus ou era para satisfazer os nossos desejos. Porque existem pessoas que gostam de satisfazer os seus desejos. Na verdade, usam a obra de Deus em prol de crescimento. Diga-se de passagem, os artistas gospel que nós temos mundo afora, que hoje, para você convidar, antigamente distribuía cartãozinho, celular, em rádios piratas e tudo quanto era coisa, né? Saía de igreja em igreja oferecendo o seu serviço. Hoje, depois que a fama chegou, não canta mais nesses cantos, não prega mais nesse canto. E só um local que tem 5 estrelas, que tem um hotel 5 estrelas e um cachê bem exorbitante. Obviamente, não sou contra, estão dentro das suas razões, continue. Mas que sirva de exemplo para nós aqui dentro do que nós estamos raciocinando. Não é verdade? Então, queridos, nós iremos receber os nossos galardões, mas aqueles que realmente foram trabalhados para que o nome do Senhor fosse exaltado, não para o nosso. A honra e a glória é de Deus. Ele vai nos honrar. E a maior honra que Deus tem para nós é levar-nos para morar com Ele, para toda a eternidade. Por isso que nós fazemos aqui, Jesus ensinou aos discípulos: vá curando, expulsando o demônio, falando do porvir, o reino que está por vir, mas não peça ouro nem prata. É isso que Deus fala para nós. Você está entendendo? Obviamente nós temos que tomar cuidado quando nós falamos dentro dessas palavras que nós ensinamos aqui essa noite, dentro de um estudo como esse, de analisarmos bem o que falamos, para amanhã não acontecer o que acontece com a maioria. Nunca diga: dessa água não beberei, porque você pode acabar tendo que experimentar. E tudo o que você falou pode ser lançado em teu rosto. Não é verdade? Então, queridos, como servos, vamos receber grandes recompensas, inimagináveis por qualquer seres humanos. E teremos um descanso, paz, tranquilidade. Você não haverá mais zoada, barulho, gritaria, blasfêmia. Não ouvirá mais história de morte, de covardia, discriminação. Você não vai mais ouvir isso. Lá no descanso. Salmo 126, versículos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? A obra, ela é feita com choro, com dor, mas diz que se nós fazemos assim, quando nós chegarmos diante do Senhor, iremos receber em alegria as benevolências do Senhor. É difícil fazer a obra no presente século? Tem a sua dificuldade, não é impossível.
Alguns de nós sofrem mais perseguições que outros. Isso varia de pessoa para pessoa. Cada um de nós tem o seu galardão. Deus tem nos colocado a sua obra, como nós falamos aqui. Ele escolhe aonde Ele quer que cada um de nós vá agir. Se Deus colocou em nosso coração que aqui era um local para se abrir um ponto de oração, é porque aqui neste local tem preciosidade, tem ouro, tem galardão. E desse local aqui nós vamos tirar galardões para a nossa coroa. Até o dia que Deus falar, finda, fecha as portas. Porque a Bíblia diz que o inferno não prevalece contra as portas da casa do Senhor. Mas o nosso Deus pode dar um basta. E a hora dele só Ele sabe. E Ele sabe como fazer. Então, se Ele colocou em nosso coração para estarmos aqui, vamos perseverar. Vamos continuar dentro desse propósito. Está tendo fruto? Tá. Bastante fruto. Através do nosso e-mail, das redes sociais, através de pessoas que nós encontramos na vizinhança, mostram o fruto que está sendo colocado aqui e tendo resultado. Está sendo plantado aqui e tendo resultados. E tudo isso para a glória do Senhor. Com choro ou não, vamos perseverar. Leia Mateus capítulo 25, versículo 23. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entra na casa do Senhor. Entra na eternidade do Senhor. Isso para quem? Para o bom e fiel servo. Por quê? Porque ele foi fiel. Então, queridos, vamos continuar dentro dessa fidelidade que o Senhor tem colocado sobre nossas vidas, tem nos ensinado. Vamos continuar fazendo a obra aonde nós estivermos. Os nossos serviços são para a glória de Deus. Foi para isso que Deus chamou. Todo investimento que nós formos fazer, seja para a obra de Deus. Porque há benefícios. Você está entendendo? A Bíblia diz que é 100 por 1 o lucro. Então é melhor trabalhar para o Senhor do que trabalhar para o mundo, do que trabalhar para o homem. Amém? Então nós concluímos esta noite que o nosso serviço ao Senhor é primordial e gratificante. Por quê? O mesmo nos enaltece e fortalece a nossa fé em meio às tribulações do presente século. Então acontece. É privilégio. Para poucos, era para ser para muitos, mas são poucos que são privilegiados na obra de Deus, porque são poucos os obreiros. A seara é grande. E o Senhor continua chamando. Mas nem todos querem. Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Se assim Deus permitir, estaremos aqui na quinta-feira, mais um culto da família, com a direção da irmã Iraci. Convido a igreja que venha se colocar de pé para fazermos oração para o tempo de Deus trabalho. Oremos. Pai querido, Pai santo, Pai de poder, Pai de glória. Obrigado por nos ensinar a Tua palavra, Senhor, a nos colocarmos como servos ao Teu serviço, Senhor. Derrama poder, derrama unção, entendimento cada vez mais, Senhor. Fortalece-nos, ó Deus, lança por terra toda a fúria do adversário, tudo aquilo que ele quiser arquitetar contra a Tua igreja, Senhor. Dá vitória para cada um de nós, Senhor. Salva a vizinhança desta igreja, os amigos internautas, abençoa, liberta a nossa parentela. Toma a direção, Pai, esteja conosco, Senhor. É o que te pedimos, te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno soberano Salvador. Amém. Estendem vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Que nos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.